Existe um país que derrotou o exército mais poderoso do mundo. Não com jatos, não com tanques, não com armas nucleares, com túneis. No auge da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos jogavam mais bombas sobre essa pequena nação do que todas as bombas lançadas por todos os lados juntos durante toda a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham helicópteros, napalm, agente laranja e 500 mil de soldados em solo, e estavam perdendo. Como um exército de guerrilheiros formado por agricultores e estudantes consegue enfrentar uma superpotência? A resposta está no subsolo, literalmente. Sob os arrozais de Cu Chi, a apenas 30 quilômetros de Saigon, existia uma cidade invisível. 250 quilômetros de túneis escavados à mão, dormitórios, hospitais, centros de comando, fábricas de armas, tudo enterrado sob a terra, enquanto soldados americanos patrulhavam a superfície. Os americanos ainda não sabiam, mas já estavam caminhando sobre a própria derrota. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar no tempo. O Vietnã lutava contra potências estrangeiras havia 1000 anos. Chineses, mongóis, franceses, todos vieram, todos no fim foram embora. A cada vez, os vietnamitas aprenderam algo. E o que aprenderam acima de tudo foi isto: não se pode vencer uma guerra contra um povo que está disposto a desaparecer. Quando a França colonizou o Vietnã no século XIX, o país foi dividido, explorado e sugado até a última gota. O arroz era exportado enquanto o povo vietnamita passava fome. Plantações de borracha funcionavam com trabalho forçado. Uma civilização inteira foi tratada como um recurso a ser extraído. Então veio a Segunda Guerra Mundial. O Japão varreu o Sudeste Asiático e expulsou a França do Vietnã quase que da noite para o dia. Por um instante, a ordem antiga desmoronou, e naquele vácuo, um homem chamado Ho Chi Minh viu sua oportunidade. Ho Chi Minh havia passado décadas no exílio, na França, na União Soviética, na China. Ele estudou revolução como outros estudam medicina e retornou ao Vietnã com uma ideia fixa: seu país seria livre, custe o que custasse. Quando o Japão se rendeu em 1945, Ho Chi Minh declarou independência. Por um breve momento pareceu possível. Então a França voltou. O que se seguiu foram 8 anos de uma guerra colonial brutal. Os franceses tinham as armas. O Viet Minh, os combatentes de Ho Chi Minh, tinham o povo. Eles se moviam pelas aldeias como água, desapareciam nas selvas, escavaram seus primeiros túneis nas florestas de Cu Chi, escondendo armas e guerrilheiros das patrulhas francesas. Os franceses não aprenderam nada com isso. Insistiram em travar uma guerra convencional contra um inimigo não convencional. E em 1954, num remoto vale montanhoso chamado Dien Bien Phu, eles pagaram o preço. 55 dias de cerco, 16 mil soldados presos. O Império Francês na Ásia acabou em uma única tarde. O Vietnã foi dividido em dois, norte e sul, comunista e capitalista. E os americanos, aterrorizados com o que uma Ásia Sudeste comunista poderia significar para o mundo, tomaram uma decisão que definiria uma geração. Eles manteriam o Sul, custe o que custasse. No início foram conselheiros, depois dinheiro, depois armas, depois lentamente soldados. Em meados dos anos 1960, tropas de combate americanas desembarcavam em massa no Vietnã do Sul. A lógica parecia irrefutável. Os EUA tinham o exército mais avançado da Terra. O Vietnã do Norte era um país em desenvolvimento. A guerra seria breve. Não foi breve. Os guerrilheiros que lutavam no Sul, a Frente de Libertação Nacional, ou Viet Cong, estavam se preparando havia anos. E sua arma era o túnel. A rede de túneis de Cu Chi começou pequena, mas com o aumento do poder de fogo americano, ela cresceu. Famílias cavavam, soldados cavavam, aldeias inteiras cavavam. Os túneis eram estreitos, só cabia uma pessoa pequena se arrastando. Eram propositalmente construídos para excluir os soldados americanos, que muitas vezes eram grandes demais para entrar. As entradas eram escondidas sob panelas de cozinhar, sob barrancos de rios, dentro de cupinzeiros. Os americanos podiam bombardear a superfície, podiam pulverizar químicos que matavam todas as árvores por quilômetros, podiam enviar soldados com cães, mas não conseguiam alcançar o que estava por baixo.
Dentro daqueles túneis, a vida continuava. Cirurgiões realizavam operações à luz de lamparinas. Comandantes planejavam emboscadas em mapas desenhados à mão. Munições eram fabricadas a partir dos restos de bombas americanas não explodidas, armas voltadas contra seus criadores. À noite, os combatentes surgiam, atacavam e desapareciam novamente no subsolo antes do amanhecer. Os comandantes americanos estavam perplexos. Seu inimigo não tinha posições fixas para destruir, nem linhas de suprimento para cortar, nem quartel-general para bombardear. Toda vez que limpavam uma área, o Viet Cong retornava. O exército chamava isso de problema do jogo do toupeira, mas não tinham solução. Os americanos enviaram os ratos de túnel, soldados voluntários de pequena estatura, que rastejavam pelos túneis armados apenas com uma pistola e uma lanterna. O que encontraram os abalou. Aquela não era uma rede primitiva, era uma civilização subterrânea, cozinhas, dormitórios, salas de reunião, alçapões, armadilhas mortais criadas com uma engenhosidade aterradora, estacas de punge, lâminas que balançavam, cobras venenosas amarradas a fios de gatilho. Muitos ratos de túnel não voltaram. Enquanto isso, na superfície, a guerra estava sendo perdida de outra forma. A estratégia americana dependia da contagem de corpos, a ideia de que, se matassem soldados inimigos suficientes, o norte se renderia. Mas o norte não se rendeu. A trilha Ho Chi Minh, a rota de suprimentos que passava por Laos e Camboja, continuava enviando homens e materiais para o sul. Para cada combatente morto, outro tomava seu lugar. O público americano estava assistindo. Pela primeira vez na história, uma guerra era transmitida para salas de estar todas as noites. As imagens eram devastadoras. Jovens morrendo em arrozais, aldeias queimando, crianças fugindo do napalm. E para quê? Sem uma linha de frente clara, sem progresso claro, sem um fim claro. Então veio a ofensiva do Tet. Nas primeiras horas de uma manhã de janeiro, ataques simultâneos explodiram em mais de 100 cidades e povoados do Vietnã do Sul. O Viet Cong chegou a invadir os muros da embaixada americana em Saigon. Militarmente, a ofensiva foi eventualmente repelida, mas politicamente foi catastrófica para os Estados Unidos. O governo vinha dizendo ao público que a guerra estava quase ganha, que a vitória estava ao alcance. O Tet provou o contrário. A confiança desmoronou. Protestos explodiram e, dolorosamente, os formuladores de políticas americanos começaram a entender o que os combatentes vietnamitas sabiam havia anos. Você não pode bombardear um povo até a submissão quando ele decide que não será subjugado. A retirada foi gradual e, então, repentina. As tropas americanas recuaram. O exército sul-vietnamita, sem o apoio americano, desmoronou. E na primavera de 1975, tanques norte-vietnamitas rolaram pelas ruas de Saigon. Os últimos helicópteros americanos decolaram dos telhados. A guerra havia terminado. O custo foi assombroso: 58 mil americanos mortos, milhões de vietnamitas de todos os lados. Um país envenenado por químicos que causariam defeitos congênitos por gerações. Uma região inteira desestabilizada. E os túneis de Cu Chi, eles ainda estão lá. Hoje são um museu. Turistas se arrastam pelas passagens estreitas onde outrora combatentes se escondiam da mais poderosa força aérea já reunida. Eles veem os alçapões, as salas de cirurgia, as minúsculas cozinhas onde o arroz era cozido com chaminés projetadas para dispersar a fumaça e os aviões americanos não a verem. O que isso significa? Significa que o poder nem sempre é medido em bombas e porta-aviões. Significa que a vontade de resistir, quando é profunda o suficiente, quando está enraizada em algo que não pode ser destruído do ar, pode sobreviver a quase tudo. Os Estados Unidos tinham tudo, exceto a única coisa que mais importava. Os vietnamitas tinham muito pouco, exceto essa única coisa. E no final, foi essa única coisa que valeu. Os túneis de Cu Chi não apenas esconderam soldados, eles esconderam uma verdade que as superpotências nunca querem admitir: que o chão sob seus pés pode pertencer a outro, que as pessoas que você não consegue ver são as que você mais deve temer, e que a forma mais profunda de poder não é a capacidade de destruir, é a recusa em ser destruído.